Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, diga aleluia. Quem está aqui pode continuar ainda. Pessoal que não terminou ainda. Mas você glorifica, você louva. Louva ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Bendizemos a presença do Espírito Santo neste lugar. É bom demais ter essa presença aqui. Bendita a presença do Espírito Santo, amém? Aleluia, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, é Ele quem opera. À medida que a palavra de Deus é liberada, enquanto nós estamos adorando, orando, o Espírito Santo opera a nosso favor. Aleluia, glória a Deus. 1 Reis capítulo 18, verso 21. 1 Reis capítulo 18, verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque temos a liberdade de pregar a tua palavra aqui nesta igreja, nessa cidade, e transmitir a pregação da tua palavra pela internet. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos plantou em uma nação livre, e nós oramos para que nossa nação continue livre, em nome de Jesus. Que todo levante das trevas para mudar essa liberdade que nós temos seja neutralizado e caia por terra. Que nós possamos ser um celeiro, como nós já oramos aqui hoje, um celeiro de missionários, um celeiro de profetas, de pastores, de homens e mulheres de Deus para as outras nações. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler novamente, 1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Quero compartilhar sobre o tema: é tempo de decisão. É tempo de decisão. A vida é feita de decisões, e frequentemente circunstâncias ou situações, elas trazem para nós uma necessidade de posicionamento, uma necessidade de ter uma decisão, de tomar uma decisão, né? De tomar uma atitude, de fazer uma escolha. O tempo todo nós nos deparamos com uma situação que nós precisamos escolher. Quando a gente vai, por exemplo, no supermercado e você vai comprar, vou dar um exemplo, um creme de leite, tem lá uma marca, tem a outra marca, e você escolhe qual a marca que você quer. Talvez você já esteja acostumado a comprar uma determinada marca, que você sabe que a sobremesa fica boa, ou a comida fica boa, o creme de leite tem uma consistência melhor, aí você compra aquela marca. Mas talvez você chega lá, você olha pelo preço, não, esse aqui está mais barato, e aí você escolhe aquele creme de leite mais barato. Uma vez eu comprei na padaria, era o que tinha, um creme de leite que tinha lá com uma marca muito esquisita, e um leite condensado, e fui fazer um mousse. Deu ruim no mousse, irmãos. Não funcionou com aquele creme de leite.
não pegou aquela consistênciazinha que o mousse pega. Eu dei um exemplo para que você fixe bem aquilo que nós estamos falando sobre a necessidade constante de fazer escolhas. Nós fazemos escolhas quando nós pretendemos nos casar com alguém. Nós escolhemos com quem nós vamos nos casar, e nós podemos escolher de diversas formas. Podemos escolher pela aparência, podemos escolher pela afinidade, ou podemos escolher levando em consideração diversos aspectos, debaixo de muita oração, acreditando que estamos sendo movidos e direcionados por Deus, por uma pessoa que Ele sabe que vai ser bênção na nossa vida, e que nós vamos ser bênção na vida dela. Mas você pode se casar de uma forma diferente. Você pode se casar escolhendo de acordo com a aparência, com a beleza. Essa menina é bonita demais, é com ela que eu quero me casar. Ou então esse rapaz é um gato. Não sei nem se fala mais assim hoje em dia. Esse cara é um gato, irmão, mas pode estar cheio de pulga. E não tem nem coleira, né? Aquele é gato de rua. E aí um dito popular que usavam antigamente, né? Por fora bela viola e por dentro pão borulento. Os antigos falavam isso, não é da minha época não, é da época do pastor Gerson. A vida nos leva a fazer escolhas profissionais. E aí muita gente vai estudar porque acha bonito. Eu trabalhei um tempo antes de deixar de trabalhar, fazendo atendimento clínico. Eu tenho uma formação de psicologia. Eu fazia atendimento clínico. Cheguei a fazer atendimento em dois consultórios. Né? E aí comecei a trabalhar também com orientação vocacional. Eu achava muito interessante o que motivava algum daqueles jovens que me procuravam para fazer orientação vocacional, é porque eu acho bonito. Eu acho bonita essa profissão. Eu quero fazer psicologia. Por que você quer fazer psicologia? Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar, vou fazer psicologia. E aí na orientação vocacional a gente trabalhava vários aspectos, né? Áreas de atuação, mercado de trabalho, né? Salário, né? E outras coisas mais. Fazia entrevista para profissionais da área para ver qual era o dia a dia. Fazia muitas coisas para que ajudasse a pessoa a avaliar melhor qual a área profissional que ela gostaria de investir. Eu estou falando de escolha. Às vezes uma escolha errada leva você a perder tempo. Quando eu fui na formatura da Cristiane, a Cristiane me indicou um rapaz que eu acho que ele foi um dos oradores daquela noite. E ele estava, parece que no último ano, era de medicina ou era de engenharia? De medicina. O cara estava no último ano de medicina e descobriu no último ano que aquilo não tinha nada a ver com ele. Ele chutou o balde e foi fazer letras, se formou junto com a Cristiane. Ele perdeu 5, 6 anos em uma área que não tinha nada a ver com ele. Escolhas. A liberdade para decidir é uma das bênçãos que recebemos do Criador, que nos criou com livre-arbítrio. Entretanto, toda escolha traz uma consequência. Toda decisão que nós tomamos pode indicar um destino onde nós vamos chegar. Eu lembro que quando eu era criança, teve um tempo que nós assistimos, né? Meu pai conversou com a gente e teve um tempo orando por uma decisão que ele tinha que tomar. Ele recebeu um convite para ser pastor em uma igreja em Niterói. E aquela igreja era uma igreja com uma boa estrutura. Ele era pastor de uma igreja pequenininha, lá para dentro de Campo Grande. E a igreja que havia feito o convite, a Igreja Batista,
ela funciona, eu não sei se funciona ainda, mas funcionava assim, ele fazia convites para pastores, quando havia uma sucessão pastoral. Aquele pastor deixava de pastorear aquela igreja, ia para um outro lugar, vinha um outro pastor, a convite da igreja, para assumir o pastorado daquele ministério. E meu pai recebeu esse convite para ser pastor ali, uma igreja com uma boa estrutura, naquela época que quase ninguém tinha carro, tinha um carro pastoral, né? Tinha uma casa pastoral, para a gente morar em Niterói. A gente morava, irmão, num lugar, na época, só tinha mato em volta, na rua Oiticica, o resto era tudo mato. E aí eu gostava demais, que a gente brincava muito, jogava bola, soltava pipa, para pegar, só tinha um ônibus que passava ali perto da nossa casa, 821, se tu perdesse aquele ônibus, tu estava lascado. Eu lembro de um dia que eu estava descendo era uma ladeira, rua que tinha uma ladeira, eu aprontei muito naquela ladeira descendo de patins, eu parei de descer naquela ladeira o dia que meu colega caiu e quebrou o braço em 3 lugares. Um dia eu estava indo para a escola, e quando eu estava lá em cima da ladeira, devia ser mais ou menos uns 300 metros de distância, o 821 parou. Eu falei, se eu perder esse ônibus, eu vou chegar atrasado, só vou entrar no segundo tempo. Quando eu olhei aquele ônibus, vou, não vou, eu falei, vou, saí correndo. Desci aquela ladeira, irmão, parecendo um corredor de 100 metros livre, correndo muito. Mas quando eu estava chegando perto do ônibus, o ônibus fechou a porta, que naquela época a gente entrava por trás e descia pela frente. O ônibus fechou a porta e saiu. E tinha uma garotada que devia estar voltando da escola na parte de trás, olhando para mim, rindo. E eu falei, não posso perder esse ônibus. O outro ponto não era tão longe. Eu fui correndo atrás do ônibus. E eles lá atrás, ó, do ônibus. Eu tenho que pegar esse ônibus. O ônibus parou, o pessoal desceu. Quando eu estou chegando pertinho do ônibus, o ônibus saiu. Fui a pé para a escola. Era um pouquinho longe, mas eu fui a pé para a escola. Não quis esperar o outro ônibus. Escolhas. A gente morava lá. Ia morar em Niterói, que Niterói sempre foi melhor, né? Hoje em dia temos outros lugares no Rio de Janeiro, mas naquela época era Rio de Janeiro, Zona Sul, né? E depois vinha Niterói. E meu pai decidiu que não era da vontade de Deus ir para lá, e não foi. Irmãos, se ele tivesse ido para lá, eu não tinha ido congregar alguns anos depois, na mesma igreja que a Cristiane, onde a gente se conheceu, e alguns anos depois a gente começou a se relacionar, e a gente se casou. Não teria tido 2 filhas, Isabela e Ana Clara. A minha história teria sido outra, e a história dela teria sido outra. Decisões levam a um destino. Não pense que você vai tomar a decisão que vem na tua cabeça e vai chegar ao mesmo destino que Deus designou dentro de uma determinada direção, dentro de um determinado caminho. Isso aconteceu com Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Falou, eu te dou uma terra, Canaã. Você vai para Canaã, você vai morar lá, você vai viver lá. Eu te dou aquela terra para você e para sua descendência. Vou fazer de você uma grande nação. Abraão foi, mas a situação apertou. A situação apertou. Desemprego, falta de comida. Sabe para onde Abraão foi? Para o Egito. Chegou no Egito, contou uma meia mentira é uma mentira inteira. Ele disse que Sara era a irmã dele, com medo de matarem ele para tomar a mulher dele, porque segundo a Bíblia, Sara não era essa atriz que passou ali na novela da Record, não, irmão, ó, não é aquela não, aquela é caidinha perto de Sara. Eu fiquei decepcionado com a Sara que eles botaram, porque a descrição da Sara na Bíblia
para nem eu querer matar o cara para ficar com a mulher dele, é porque ela era, meu irmão, um espetáculo. Era quase assim igual a minha esposa. Para mim é. Eu não sei porque vocês riram. Abraão foi para o Egito, quase perdeu a mulher, Faraó levou a mulher, e porque Deus teve misericórdia de Abraão, não tinha perdido a mulher, e por conta dessa situação, olha só o que Deus diz para Abraão, Gênesis 15, versículo 13, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Na cabeça de Abraão, ele só estava indo atrás de um lugar onde tinha uma situação melhor financeira, uma situação melhor de vida. Mas para Deus, ele estava em desobediência, saindo da terra que Deus havia plantado ele. E como consequência disso, os filhos, o filho e o neto, fizeram a mesma coisa, numa situação semelhante. Eu estou falando sobre decisões. Decisões indicam o destino. Mesmo quando nós somos isentos. Não, eu sou isento, eu não tomo posicionamento nenhum. Mesmo quando somos isentos, estamos fazendo uma escolha. Estamos tomando uma decisão. Neutralidade. Lavar as mãos, como fez Pilatos. Nada responder, ficar calado, não me comprometo, não é comigo, nada responder, ficar em cima do muro, ou ser morno, ao contrário do que se pode pensar, também é uma decisão. E segundo Jesus, essa neutralidade, essa ausência de posicionamento, essa mornidão, é pior do que uma escolha errada. Projeta, por favor, Apocalipse 3,15. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Mas melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É preciso decidir. Se o Senhor é Deus, o texto que nós lemos, sigam-no, sirva-o, adore-o, obedeça-o. Se o Senhor é Deus, ande de acordo com a sua palavra. Se Jesus é o Senhor e Salvador, vamos nos apegar aos seus princípios, aos seus valores. Se o Senhor é Deus, sigam-o. Mas se Baal é Deus, sigam-o. Não dá para ficar na neutralidade, não dá para ficar em cima do muro. Alguém já disse, nesse dito popular, que as pessoas falam a respeito de ficar em cima do muro, com alguém que não se posiciona nem para lá nem para cá. Alguém já disse que o muro é do diabo, e é uma verdade. Se o Senhor é Deus, se nós cremos na palavra de Deus como sendo verdadeira, inspirada, como sendo palavras de salvação e de vida eterna, ok, vamos nos apegar a ela. Mas se não, vamos chutar o balde, vamos abrir concessões, vamos tolerar o que Deus não tolera. E quando eu falo tolerar, eu estou falando de chamar de certo, dar veredito, dizer que não tem problema. Deus nos criou com livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos concede a liberdade de escolha. Nós devemos respeitar a escolha de qualquer pessoa. Uma pessoa é livre para escolher o que ela quer ser profissionalmente, o que ela quer fazer da vida dela. Ela é livre para escolher aonde ela quer passar a eternidade. Ela é livre para escolher com quem ela vai casar. Ela é livre até mesmo para ficar com uma pessoa do mesmo sexo.
Deus nos criou com livre-arbítrio, mas uma coisa é liberdade de escolha, outra coisa é a gente querer respaldar a escolha do outro. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, mas isso não impede que as pessoas façam escolhas diferentes, e nós devemos respeitar, e nós devemos amar essas pessoas, porque são pessoas preciosas. Não somos melhores, porque se não fosse Jesus na nossa vida, nós estaríamos presos em alguma área, alguma situação, em alguma coisa que Deus reprova. E quando nós pregamos isso, nós podemos pregar, porque é a fé na palavra de Deus. Estão tentando nos impedir de pregar a palavra de Deus. Eu não sei se isso vai acontecer aqui no Brasil, mas se continuar desse jeito vai acontecer. Qualquer dia alguém vai gravar uma pregação como essa, eu vou ter que ir lá responder por que eu preguei isso. Já aconteceu com um pastor em Minas Gerais, porque ele estava ensinando, combatendo a ideologia de gênero. Vocês estão entendendo? Você é livre para escolher, você é livre para decidir, mas toda escolha vai te levar a um destino. Em Deuteronômio 28, o Senhor chama o seu povo Israel e fala: olha, se vocês andarem pelo meu caminho, obedecerem a minha palavra, fizerem tudo que eu tenho mandado vocês fazerem, eu vou abençoar vocês. Vocês serão abençoados quando entrarem, vocês vão ser abençoados quando saírem, vocês vão ser abençoados, a plantação, o cultivo de vocês vai ser abençoado, eu vou mandar chuva, benditos serão em tudo que vocês fizerem. Mas a partir do versículo 14 ou 15, se não me falha a memória, o Senhor diz: mas se vocês desobedecerem a minha lei, e se afastarem dos meus caminhos, vocês serão amaldiçoados. Maldição é castigo, pode ser traduzido como castigo. Vocês vão plantar, não vão colher, vocês vão ficar doentes, vai ter esterilidade, vocês vão trabalhar pra caramba e não vão ter resultado, eu vou fechar os céus e não vai chover, vocês não vão ter chuva. Deus está falando para o seu povo que Ele quer abençoar, mas que Ele não vai impor a sua vontade. Livre-arbítrio, liberdade de escolha, liberdade de decisão. Deus não vai impor a sua vontade, mas a decisão que eles tomarem vai trazer um resultado, uma consequência. E o Senhor fala: olha, escolham o caminho da obediência, escolham a bênção. Vocês estão entendendo? É preciso decidir se o Senhor é Deus ou se é Baal, se são os valores da palavra ou se é aquilo que o mundo pós-moderno está normalizando. Não podemos, em hipótese alguma, servir a dois senhores. Não podemos ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Não podemos participar da mesa do Senhor, como nós vamos participar hoje da ceia, e ao mesmo tempo participar da roda dos escarnecedores, bebendo, falando besteira, indecência, maldizendo, falando mal das pessoas, fornicando, adulterando, roubando. É momento de decidir. Se o Senhor é Deus, cara, vamos mudar de vida. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, vamos entrar, vamos mergulhar, vamos entrar fundo, vamos definir, vamos renunciar. Até quando Elias fala para o povo:
Até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Até quando? Até quando você vai ficar ali gerenciando, administrando a vida de crente, a vida da igreja e a vida de alguém que é apaixonado por esse mundo e tudo que ele oferece? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na outra versão, mamon. Apego às suas próprias coisas. Um dos momentos que retrata o nosso coração em relação ao senhorio de Jesus ou ao senhorio de Mamon, é o momento que nós participamos agora, dos dízimos e das ofertas. Esse momento retrata. Por que retrata? Faz uma análise pessoal. Quanto que eu coloquei de oferta no altar e quanto que eu gasto comigo mesmo nas minhas próprias coisas. Isso indica um pouco ou muito de quem é o Senhor da sua vida, do quanto você ama ao Senhor ou as coisas deste mundo. Mas não é só isso. A nossa vida é repleta de situações onde nós podemos mostrar ou consolidar o nosso amor, o nosso posicionamento, os valores que nós temos pelo Senhor e por sua palavra. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como estar com um pé na igreja e outro no mundo e no final dá certo. Não tem como. Vai dar ruim, como diz a gíria. A porta estreita e o caminho estreito continuam sendo as melhores escolhas. A porta larga parece legal, mas você não pode entrar pela porta larga sem olhar o que vai acontecer lá no final. A porta estreita parece desafiadora, mas você precisa olhar o que te aguarda no final dessa porta estreita e desse caminho estreito. Paulo disse em sua carta à igreja de Corinto: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele está falando que existe algo muito maior do que todas as bênçãos que nós já recebemos aqui neste mundo. Existe algo extraordinário que ele mesmo menciona em um outro momento, em outro lugar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Aleluia! Aleluia! Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é a estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O cerco está apertando, irmãos. A chapa está ficando cada vez mais quente. As pessoas não estão mais deixando você ficar calado. E aí, o que você pensa? Outro dia uma pessoa compartilhou que tem uma dessas ideologias, filosofias da pós-modernidade, que é contra a Bíblia, e que a chefia estava defendendo no trabalho. E aí ela já tinha se posicionado há um tempo atrás, mas parou de se posicionar. E aí o povo todo se posicionando. E ela ficou na dela, porque sabia que ia dar ruim. Começar a provocar, e aí? E começou a fazer pressão. Por quê? Não estão mais
aceitando que você fique na sua. O cerco está apertando. Está ficando cada vez mais necessário que você se posicione. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Não tem como fazer como aquele povo. O povo nada respondeu. Não tem como fazer isso. Tiago 4,4. Infiéis, na outra versão diz adúlteros. Tiago pega pesado. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Da mesma forma que aconteceu nos dias de Elias. Começaram a matar os profetas, perseguir os profetas, a derrubar os altares do Senhor. Satanás está querendo fazer a mesma coisa nesses dias. Eu não sei quanto tempo nós conseguiremos ainda impedir que isso seja velado no Brasil. Alguns lugares do mundo isso já é escancarado. Pessoas estão perseguindo, cristãos estão sendo mortos aos montes, como nunca antes. Eu acho que nem na época da igreja primitiva mataram tanto cristão como estão matando nos nossos dias. E tem gente achando que precisa a igreja entrar para a grande tribulação para isso acontecer. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo atacada, as nossas crenças, os nossos valores estão trabalhando para destruir os nossos valores. Se o mundo ocidente é o que é hoje, é por causa da base do cristianismo, pós-reforma protestante. São os fundamentos judaicos cristãos que eles tanto trabalham para destruir, destruindo a base da nossa fé. Eles destroem a família, destruindo a família, eles acabam com os valores, acabando com os valores, eles dominam e escravizam a sociedade. Mas a igreja de Jesus não vai se calar. No mundo inteiro, pastores são presos, mas não param de pregar. No mundo inteiro, cristãos são mortos, mas não param de pregar. Na Revolução Cubana, quando Fidel Castro tomou o governo lá em Cuba, ele prendeu um pastor e falou: ou você nega Jesus ou você vai morrer. E ele falou: eu não vou negar Jesus. Então os guardas trouxeram o filho mais novo. Ou você nega Jesus ou seu filho vai morrer. E ele começou a cantar, dizendo que ele não podia negar a Jesus, e matar o filho mais novo dele. Na Revolução Cubana, Cuba, juventude, Cuba. Trouxeram o outro filho dele e falou: ou você nega a Jesus, ou seu filho vai morrer. Isso aconteceu. Eu não estava previsto para eu falar, por isso que eu não estou mencionando o nome do pastor, mas tem o nome do pastor, a música que ele cantou. Ou você nega Jesus, ou nós matamos seu filho. E ele continuou cantando que não negaria Jesus, e mataram o filho dele. Trouxeram a esposa. Ele falou: Senhor, eu não estou aguentando mais. E a esposa estava numa proximidade e falou: nunca negue o nosso Senhor, nunca. E ele continuou cantando. Lembrei da música: estou seguindo, não era o R.A. Soares não, a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. E mataram a esposa dele. E depois mataram ele. Na Revolução Cubana. Homens e mulheres de Deus estão sendo presos, estão perdendo tudo.
estão morrendo no mundo inteiro por causa da fé na palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque eles estão conseguindo enxergar o que está no final desse caminho estreito. O que está no final desse caminho estreito não é dinheiro, não é um carro do ano, não são viagens. O que está no final desse caminho estreito é uma eternidade num lugar mais extraordinário que nenhum olho viu, que mente nenhuma imaginou, e principalmente com o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu amo a Jesus, louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, nome sobre os nomes, todo poderoso, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, virá em breve, buscar a sua igreja, reinará sobre as nações da terra, e reinará conosco, pelos séculos dos séculos, aleluia, glória a Jesus. Nós não precisamos temer. Por que nós não precisamos temer? Porque nós já sabemos o final da história. Já viu aquela pessoa curiosa que vai ler um livro que tem suspense? Ela, ao invés de ir lendo capítulo por capítulo, ela vai lá no final para ver como é que termina, que ela é muito ansiosa. Ela, terminou assim, aí vai lá e continua lendo. Nós já sabemos o final da história. Já sabemos como vai acabar. Satanás vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com a besta, o falso profeta, com todos aqueles que amam e praticam a mentira e que não creram em Jesus. E nós, todo aquele que recebeu o perdão de Cristo através de uma fé verdadeira, irão reinar com Cristo pelo século dos séculos. Nós já sabemos o fim da história. Não tem luta que nos faça desistir. É por isso que essas pessoas morrem. Elas sabem o que as aguarda. Não seria mais cômodo? É melhor abrir mão. A Bíblia diz: se o negarmos, Ele nos negará. Qualquer que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. É muito sério. Caminhando para o final. Não há o que temer, irmão, porque nós já sabemos o final da história. Existe uma cegueira espiritual na vida dos descrentes. Por isso não conseguem enxergar da maneira que a gente enxerga. Não são todos que não enxergam tudo, mas algumas coisas não enxergam, principalmente as coisas espirituais, referentes à salvação, referente ao reino de Deus, né? Mas existe muito crente que não está enxergando coisas visíveis, nítidas, né? O descrente não enxergar é normal, é natural. Por quê? 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas qual a explicação para alguém que se diz nascido de novo, não conseguir enxergar bulhufas alguma das coisas que estão acontecendo e do mundo espiritual? Qual a justificativa para fazer aquilo que Deus reprova? Será que é uma escolha consciente? Desobediência premeditada?
falta de temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso e a sua poderosa palavra. Qual a justificativa? Nós precisamos considerar essa palavra. Cada dia mais precisamos tomar decisões baseadas nessa palavra, essa santa palavra, que nunca vai passar. A nossa jornada terrena não é definida em um único momento, mas ela é definida a partir de escolhas sucessivas, escolhas diárias, renúncias diárias, sacrifícios constantes. Jesus fala, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Tomar a cruz dia após dia e seguir a Jesus é algo que deve nos mover. O diabo, o ladrão, continua tendo os mesmos objetivos de sempre. Ele é um enganador, ele é o acusador. Ele tenta atrapalhar, ele tenta levar pessoas para o inferno junto com ele. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele só vem para isso. Toda vez que o diabo dá alguma coisa, a intenção dele é roubar, matar e destruir. A pessoa faz pacto com o diabo para ficar famosa e ganhar muito dinheiro, mas o diabo não está querendo que a pessoa fique famosa ou ganhe muito dinheiro. O que ele vai fazer na vida daquela pessoa é roubar, matar e destruir. A cada dia somos levados a optar entre ser amigo de Deus ou do mundo, entre servir a Cristo ou a Mamon, entre a porta estreita e a porta larga, entre o caminho estreito e o caminho largo. Não se pode servir a dois senhores, pois não tem como agradar a ambos. Nós somos chamados a cada dia para percorrer esse caminho estreito, para permanecer dentro dessa porta estreita. Somos chamados diariamente, a cada dia. Pode até parecer difícil, mas se nós fizermos a escolha certa, nós vamos chegar lá, porque Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você. Você não vai estar sozinho. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quem disse que esse caminho estreito é ruim? Quem foi que é estreito? Tu tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que renunciar a algumas coisas, você tem que sacrificar algumas coisas. Não dá para fazer tudo que vem na tua cabeça. Não dá para fazer a vontade da carne. Mas quem foi que disse que o caminho estreito é ruim? Esse caminho estreito é um caminho dinâmico, cheio de aventuras, cheio de experiências, cheio de realizações. Nesse caminho estreito nós temos as melhores experiências que alguém pode ter. Nesse caminho estreito, nós conquistamos, nós prosperamos, não necessariamente de acordo com o conceito de prosperidade que as pessoas têm, às vezes de acordo com esse conceito também. Nesse caminho estreito, nós vencemos e colocamos os nossos pés na cabeça do diabo. Jesus disse: vocês vão pisar serpentes. Está falando de espírito das trevas. Vocês vão pisar serpentes. Eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano. O caminho estreito. É estreito, mas é bom. Amém, irmão? Porque senão você sai daqui, eu tenho que manter firme nesse caminho estreito.
Mas Jesus vai ter misericórdia de mim, eu vou me manter nesse caminho. Não é assim. Esse caminho estreito é muito bom. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o rosto dele brilhava, resplandecia como de um anjo. E ele teve uma visão: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Aleluia, aleluia. Eu creio que nós não passaremos por isso, eu espero que nós não passemos por uma experiência dessa, mas nós passamos por outros tipos de experiência. Eu ouvi um testemunho de uma jovem que foi tremendamente perseguida na universidade, por causa dos seus valores cristãos. Ela não conseguia, levar adiante a dissertação de mestrado dela, porque ninguém queria orientá-la, por causa dos seus valores cristãos. Isso é perseguição. Mas essa irmã guerreira, ela foi à luta, ela denunciou, porque nós ainda podemos denunciar, eu espero que continuemos podendo denunciar. O pastor, está escrito que o crente vai ser perseguição, isso é normal, estamos sendo perseguidos, estão prendendo o pastor, porque fala, mas isso está na Bíblia. Não, tira essa bobagem da tua cabeça. Nós vivemos num país democrático, existem leis que regem essa nação. Nós vamos contestar judicialmente, se tivermos que ir presos por causa da palavra, nós vamos, mas nós vamos contestar judicialmente, nós vamos fazer como Paulo fez. Olha, vocês não podiam ter feito isso comigo, eu sou cidadão romano. Em um outro momento ele falou, eu apelo para César. Pessoas que não conhecem a Bíblia falam tanta besteira, gente, e os irmãozinhos curtindo nas redes sociais da vida. Acabou meu tempo. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero dizer que Jesus te renova, Jesus te fortalece. Eu quero fechar com Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia vão seguir você. Tome a decisão de entrar pela porta estreita e do caminho estreito, e você que já entrou, tome a decisão de permanecer e fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus, porque o que espera você é bondade e misericórdia. Sabe, bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias, todos os dias. Todos os dias, no meio da luta vai ter bondade e misericórdia de Deus, no meio dos ataques vai ter bondade e misericórdia de Deus, nos dias bons ou maus, bondade e misericórdia vão seguir você, e o que te aguarda no final é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Mais forte essa adoração, mais forte esse aplauso a Jesus Cristo. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele adoração para sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.